Nós estivemos trabalhando ontem com os amados irmãos que o Espírito Santo é aquele que nos guia a uma vida de santidade. Estivemos falando sobre o caráter que é produzido em nós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos moldando, vai nos formando à imagem do Senhor Jesus Cristo. A grande evidência da plenitude do Espírito em nós, de estarmos cheios do Espírito Santo, está justamente em nosso comportamento santo que está de acordo com a palavra de Deus. Vemos em obediência à palavra de Deus nos mais diversos âmbitos, como nós conversamos ontem, no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, no âmbito da igreja. O Espírito Santo então produz em nós este caráter aprovado, fazendo um contraste com aquilo que acontece no mundo. O Espírito Santo nos domina e, a partir disso, o Espírito Santo produz frutos agradáveis. Não é por acaso que em Gálatas capítulo 5, nós temos um contraste entre as obras que nós produzimos, as obras da carne, e o fruto que o Espírito Santo produz em nós. E se você percebe, todos aqueles aspectos do fruto do Espírito têm a ver com caráter, amor, alegria, paz, longanimidade, e o texto continua. E nesse sentido, esta é a maior evidência do Espírito Santo numa igreja, a produção de pessoas virtuosas, piedosas. Como eu comecei falando ontem, não adianta nada estarmos em busca de misticismos na igreja, evidenciando o Espírito Santo por sensacionalismos e emocionalismos, quando o nosso caráter não é como o de Deus, quando nós não estamos seguindo o básico de sermos santos como Deus é santo. Então, a grande evidência de que o Espírito Santo está no nosso meio é que o nosso caráter é modificado e nós vamos nos tornando uma pessoa irreconhecível para a nossa família, para as pessoas que nos cercam. Hoje pela manhã eu estive abordando que o Espírito Santo nos guia ao serviço, nos guia ao trabalho. Nós vimos que Jesus Cristo, em sua encarnação, veio a este mundo, travou uma grande luta, uma grande guerra, e levou o cativo ao cativeiro, tirou das garras do diabo as nossas vidas, nos habilitou no reino e nos deu o prazer e a condição de continuar a edificação da casa do Senhor. Os apóstolos e os profetas lançaram o fundamento e nós, com os nossos dons, nós damos continuidade a esta obra, pautada nas Escrituras, pautada então num serviço abnegado que devemos ter na casa do Senhor. O Espírito Santo nos leva a servir com alegria, com prazer na casa de Deus, visando a maturidade de cada irmão, o aperfeiçoamento, o engrandecimento do reino. E eu estive desafiando você a se alegrar por servir a Deus, estar grato pela obra que o Espírito Santo já tem feito em sua vida, e aqueles que ainda não têm tido o privilégio e o prazer de servir a Deus, de dedicar tempo ao Senhor, então você precisa ser usado por Deus assim também. Deixa o Espírito Santo te guiar para que você possa investir tempo, o tempo que você pode investir na obra do Senhor. Eu sei que nós somos ocupados e irmãos têm trabalhos, afazeres em suas casas, mas aquilo que é prioridade para a gente também ganha um pouco do nosso tempo, um pouco da nossa dedicação, e a obra do reino é prioridade para o povo de Deus. Deixa o Espírito Santo te guiar nisso. Esta noite eu quero falar sobre o Espírito Santo formando um povo, o Espírito Santo salvando vidas e fazendo uma transição da antiga aliança para uma nova aliança. Quando nós falamos da nova aliança, essa nova aliança tem por marco uma nova vida, uma vida que é pautada no ministério do Espírito Santo. Regeneração, nascer de novo, é uma obra do Espírito Santo em nós, como inclusive iremos mencionar. Eu quero que os irmãos abram em 2 Coríntios,
capítulo de número 3. Segunda carta escrita por Paulo à igreja de Corintos, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. O apóstolo Paulo, ao escrever esta segunda carta, ele sente a necessidade de defender o seu ministério, de defender o seu apostolado. Aqueles irmãos estavam sendo visitados por vários pregadores itinerantes, tanto judeus quanto gregos, e eles estavam causando grande alvoroço na igreja de Corinto. Os irmãos de Corinto estavam valorizando a oratória, valorizando a presença daqueles irmãos, e o ministério de Paulo, o fundador da igreja de Corinto, estava sendo cada vez mais denegrido. O apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja, para que a igreja de Corinto pudesse ser alertada quanto aos falsos mestres. Se você lê
esta segunda carta, a partir do capítulo 8, você vai perceber quantos alertas Paulo faz a respeito daqueles mestres que estavam sendo valorizados pela igreja, enquanto o ministério do apóstolo Paulo era muito criticado. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve para os seus filhos na fé. O apóstolo Paulo escreve o capítulo 3 de uma maneira muito terna, mas ao mesmo tempo bem confrontadora. E o apóstolo Paulo começa o capítulo de número 3, perguntando para aqueles irmãos se aqueles irmãos não o conhecem. Será que vocês não sabem quem eu sou? Será que eu preciso me apresentar para vocês? Vocês que ouviram o evangelho pela primeira vez através de mim, vocês que foram salvos pela minha pregação, pelo meu apostolado, pelo meu ministério, será necessário que eu me apresente a vocês ou mostre para vocês cartas de recomendação para que eu possa ser aceito, para que vocês valorizem o meu ministério, valorizem a minha palavra? Paulo está perguntando se aqueles irmãos, sendo filhos da fé dele, se aqueles irmãos não lembram mais dele. Nota que o início do versículo 1, no capítulo 3, ele diz: estamos começando outra vez, será necessário outra vez recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? O apóstolo Paulo, então, mostra que aquela igreja deveria aprender a reconhecer a voz dos verdadeiros servos de Deus. Aquela igreja deveria aprender a valorizar aqueles que realmente faziam a obra de Deus e eram usados por Deus. Como o apóstolo Paulo vai mencionar mais à frente, não por orgulho do seu ministério, não porque Paulo era soberbo a ponto de reconhecer que ele era o único pregador ou coisas desse tipo, mas porque uma igreja começa a correr riscos quando ela não consegue mais identificar a voz de um verdadeiro pregador, quando ela não consegue mais identificar a teologia correta, uma teologia bíblica. Aquela igreja começa a ser confundida pelos judaizantes. Por isso o apóstolo Paulo faz questão de fazer uma comparação entre a antiga aliança, a aliança dos judeus, o Antigo Testamento, a lei mosaica, e comparar com aquilo que estava acontecendo agora, comparar com a nova aliança, com o ministério do Espírito Santo. E é bem interessante pensar sobre isso, porque o ministério do Espírito Santo é um contraponto no Novo Testamento à lei mosaica, aquilo que estava ocorrendo na lei mosaica. Antigamente, como nós iremos perceber, era necessário uma lei que tinha sido gravada em tábuas de pedras. E o ministério do Espírito Santo, ele se sobrepõe a esse ministério. Agora, o ministério do Espírito Santo, ele não produz condenação, ele não produz morte, mas ele produz salvação, ele produz vida, e é o que o apóstolo Paulo está querendo nos mostrar. No versículo de número 2, ele afirma: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. É interessante, meus irmãos, porque no versículo 2, Paulo diz: vocês são a nossa carta. Como pai na fé deles, o apóstolo Paulo, ele se vê participante na salvação deles. E no versículo 3, ele afirma que aquela igreja é carta de Cristo. Vocês são a nossa carta, vocês são a nossa recomendação. Aquilo que ocorreu na vida de vocês foi por causa do nosso ministério. Então há um testemunho daquilo que Deus realizou no meio de vocês através de nós, e vocês são esta carta de Cristo, como ele menciona, produzida
pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. É interessante aqui porque você nota mais uma vez esse dualismo, produzida pelo nosso ministério, mas produzida pelo Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que a gente está num culto como este, é um homem que está sendo usado, é um pregador que está expondo a palavra de Deus, são irmãos que estão entoando, cantando, louvando, ajudando a igreja na adoração, mas ao mesmo tempo é o Espírito de Deus que está atuando, agindo. Qualquer outro tipo de perspectiva da igreja vai nos levar a uma espécie de esfriamento. Quando nós olhamos para a igreja e achamos que se trata apenas de um trabalho meramente humano, quando nós olhamos e simplesmente vemos a igreja de uma maneira orgânica, estrutural, administrativa, contábil, social, nós acabamos perdendo o aspecto do miraculoso, do sobrenatural. Quando nós dizemos que o Espírito Santo, ele não deve ser visto nos espetaculares que acontecem na igreja evangélica de uma maneira geral, nas aberrações que nós vemos e ouvimos acontecer em algumas igrejas, isto não significa que nós podemos cair no outro extremo. Qual é o outro extremo? Achar que o Espírito Santo não está agindo, achar que o Espírito Santo não está operando. O apóstolo Paulo está dizendo, sim, Deus me usou para salvar vocês. É o meu ministério que trouxe todos estes frutos, mas no final das contas, foi o Espírito Santo que escreveu em cada coração. Sempre que você estiver na igreja do Senhor Jesus Cristo, tenha olhos para enxergar por trás do natural. Peça a Deus para enxergar por trás de um mero cantar. Nos reunimos para adorar, elevamos as nossas vozes, cantamos e podemos ter um coração muito oco a ponto de acreditar que foi simplesmente mais um cântico. Não, meus irmãos, Deus está aqui. Deus está ouvindo a nossa adoração. Deus, inclusive, sabe das intenções do nosso coração. Ele está recebendo a glória e a honra por nossas vozes, por nossa concentração, pela fidedignidade na exposição da palavra do nosso Deus. Então, tenhamos a percepção de que a igreja é uma instituição diferente. O Espírito Santo age através de nós. O Espírito Santo está transformando, está libertando. O Espírito Santo está nos capacitando. Quando alguém se converte, o que o texto nos diz é que uma carta foi escrita no coração. Quem escreveu essa carta? O Espírito Santo de Deus. Olha o que é dito no versículo 3, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Todas as vezes que ocorre uma conversão, o Espírito Santo atua diretamente em nossas vidas. O Espírito Santo é quem está produzindo a nossa vida. É o Espírito Santo quem está agindo em nossos corações, nos transformando e colocando uma nova lei, uma nova perspectiva, uma nova maneira de enxergar, sentir, pensar. Isto é obra do Espírito Santo em nós. Isto é a obra da nova aliança acontecendo. Todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós dizemos que este é o cálice da nova aliança. O que isto significa? Significa que nós estamos lembrando o ministério do Espírito Santo, que é o ministério da nova aliança, não preso mais às tábuas de pedra, à lei mosaica, mas agora voltado para um novo momento, para uma nova situação, não mais para condenação e morte, mas para a vida. É interessante você pensar que nós temos no Antigo Testamento mais de 600 leis. Há uma divergência no número 612, 630, há algumas discussões sobre quantas são as leis exatas. Mas nós temos mais de 600, todos os teóricos concordam com isso.
Mas quando ele está falando das tábuas de pedra que foram gravadas pelo dedo de Deus, ele está falando dos 10 mandamentos. É disso que ele está falando. E é importante entender o seguinte: nós, como dispensacionalistas, talvez você já tenha ouvido falar sobre esse termo, nós batistas regulares somos dispensacionalistas, e temas para depois ouvir e desenvolver. Nós acreditamos, por exemplo, que a igreja não é o Israel de Deus. Nós não confundimos a igreja com Israel. Nós dizemos, a nação de Israel é composta de judeus, judeus étnicos. Nós somos gentios, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é composta de gentios como nós, que não somos judeus, e também dos judeus que são salvos. Isto compõe a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, os próprios 10 mandamentos, de acordo com a lei mosaica, já não é seguido por nós. Preste atenção, ele está falando da lei que foi gravada em tábuas de pedra. Então, a lei mosaica é um todo, ela passou. A lei mosaica ela está no contexto judaico. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, o que nós vemos? Nós vemos 9 das 10 leis que estavam gravadas em pedra sendo repetidas e ensinadas por Jesus para a igreja de Cristo. Nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. E por que para nós ainda amar ao próximo é importante, amar a Deus é importante, e os outros aspectos da lei, como não adulterarás e coisas desse tipo? Porque nós vemos o Novo Testamento nos ensinando estas verdades, mesmo agora na transição. Antes, judeus, a nação de Israel, agora, igreja. Mas o Novo Testamento nos ensina 9 destes 10 mandamentos. Ele só não ensina um mandamento que está dentre os 10. Os irmãos sabem qual é? O sábado. O sábado não é mais ensinado no Novo Testamento. E se nós estivéssemos guardando os 10 mandamentos, como nós olharíamos para o Antigo Testamento da mesma forma que os judeus, nós seríamos obrigados a guardar o sábado. Os mandamentos passaram as leis gravadas em tábuas de pedra para nós, essas leis passaram. Então, é a antiga aliança, é o antigo pacto, é a antiga lei. Agora nós estamos em um outro momento. Então, o Novo Testamento nos traz agora as leis, a lei de Cristo, nos ensina os princípios do Antigo Testamento, do Novo Testamento, mas algumas coisas foram alteradas, como é o caso, por exemplo, da guarda do sábado, que nós entendemos que não faz parte mais daquilo que a igreja deve fazer. Sim, nós separamos um dia para adorar. Nós vemos isso desde muito cedo dentre os apóstolos, eles começarem a separar o domingo, que era o dia da ressurreição, para a adoração, o primeiro dia da semana, e que era completamente diferente do que acontecia no Shabá judaico. Então, houve uma mudança, é o que Paulo está ensinando. Paulo está dizendo naquele contexto, olha, a gente precisa fazer a transição. A gente não pode mais ficar preso à lei do Antigo Testamento. Aqueles pregadores itinerantes judeus, eles ensinavam, inclusive, que era necessário se circuncidar. Era necessário voltar para a lei mosaica. E o apóstolo Paulo aqui está querendo ensinar, não, agora é o ministério do Espírito Santo. Agora é a nova aliança, é uma outra obra que começou, e não mais o contexto judaico. E é isto que ele nos diz quando faz a comparação entre as tábuas de pedra e as tábuas de carne, os nossos corações. Agora o Espírito Santo grava as leis no nosso coração, não mais no mesmo formato que aconteceu no Antigo Testamento. Versículo 4. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Esse versículo é muito importante, porque os judeus não aceitavam a pessoa do Senhor Jesus Cristo.
E o apóstolo Paulo está basicamente dizendo: se nós não aceitarmos Jesus, nós jamais conseguiremos ter esta confiança. Nós jamais vamos conseguir migrar do Antigo Testamento, da antiga aliança, do antigo pacto, para agora a nova obra que precisa acontecer. E então o apóstolo Paulo começa a nos dizer: a pessoa do Senhor Jesus Cristo é central para esta libertação que o Espírito Santo nos dá, para a salvação e para essa nova consciência que é dada. Em outras palavras, o Espírito Santo nos mostra Cristo na salvação. Você passa a perceber Cristo. É interessante que é o Espírito Santo quem grava no nosso coração as leis, mas nós nos tornamos cartas de Cristo. Não carta do Espírito. A ênfase no ministério do Espírito Santo é Cristo. É nos mostrar Cristo. É fazer com que a gente entenda e se identifique com Cristo. É por meio de Cristo que nós temos tal confiança. E o apóstolo Paulo volta agora a falar sobre o seu ministério. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Nota que não é prepotência do apóstolo Paulo. Não é arrogância do apóstolo Paulo quando ele escreve para a igreja de Corinto, dizendo que aqueles irmãos e aquela igreja foram formadas pelo ministério dele. Então ele não está ali com o ímpeto de querer aplausos, de querer reconhecimento. Neste versículo ele diz: nós não somos capazes de pensar coisa alguma, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Esse versículo é belíssimo, belíssimo no ministério do apóstolo Paulo e na nossa vida. Tudo que nós fazemos deve se voltar para Deus em adoração e glória. Por quê? Porque a nossa capacidade vem de Deus. Quando nós pregamos e os irmãos são edificados, quem deve receber a honra e a glória? Deus. Porque a capacidade do pregador veio de Deus. Não se trata apenas de anunciar uma verdade, de pronunciar um discurso e você ouvir. A edificação espiritual que é produzida é sobrenatural. Você escuta uma mensagem e é desafiado a mudar. Você escuta uma mensagem e aquela mensagem te constrange em teus pecados. Você começa a refletir. Você diz: eu não posso continuar desta maneira. Eu preciso ter agora uma vida mais séria com Deus. Esta obra de modificação e transformação é de Deus. É Deus quem opera e não na capacidade do pregador. Por isso que nós somos completamente contrários a toda esta idolatria que acontece a vários pregadores, onde algumas igrejas, inclusive, são conhecidas apenas pela foto do seu pregador na frente da igreja, onde determinados pregadores, quando chegam numa cidade, eles são anunciados como aquele pregador ungido, aquele pregador que vai agora fazer uma grande obra na cidade. Nesse sentido, este pregador dos milagres, esse pregador da cura, esse pregador poderoso, está roubando a glória de Deus. Nós somos servos. Tudo que nós fazemos, meus amados irmãos, é pela capacidade de Deus. É Deus quem é a nossa capacidade, como o texto diz, e o apóstolo Paulo reconhece isso. Se o próprio apóstolo Paulo, que fundou tantas igrejas e salvou tantas almas, está reconhecendo para a igreja: olha, meus amados irmãos, a minha capacidade vem de Deus. Quem somos nós para nos arrogar diante do Senhor, quando Deus nos usa para edificar uma vida, salvar algumas almas? Nós devemos ter essa mesma postura, a postura de dar honra e glória a Deus e ensinar isso publicamente. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, ele não está fazendo uma oração no seu quarto aqui. Ele está escrevendo para a igreja de Corinto e dizendo: igreja, não adore o seu pastor. Não coloque o seu pastor num pedestal. Nem o pastor da igreja local, nem nenhum outro. Não coloque um irmão da igreja em um pedestal. Ah, esse irmão é um irmão fundador. Essa irmã é uma irmã fundadora. Esse irmão é valioso. Esse irmão é importante. Meus amados irmãos, o único importante nesta igreja é Deus. É Jesus Cristo, é obra dele. Nós temos a Trindade sendo mencionada aqui. Somos carta do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo escrevendo em nosso coração, e o texto nos diz: a nossa capacidade vem de Deus.
Então, em outras palavras, todo o destaque é para o Deus Trino que nós adoramos, que nós servimos. Veja o versículo 6, olha o que Paulo diz: foi Deus o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo Paulo era um judeu. Os irmãos lembram no livro de Atos que o apóstolo Paulo ele consentiu com a morte de Estevão. O apóstolo Paulo ele perseguiu a igreja. Ele pediu cartas de liberação para que ele pudesse entrar nas igrejas locais e arrastar homens e mulheres que estavam ali cultuando e prendê-los. O apóstolo Paulo se orgulhava de ser um judeu. E o apóstolo Paulo está nos dizendo: não foi a minha capacidade ou capacitação que me fez enxergar que eu estava errado, que agora o ministério é o ministério da nova aliança, mas foi Deus. Então nota que ele quer que a gente perceba que não dá para continuar preso à lei mosaica, à antiga aliança. Não dá para continuar preso àquelas leis que foram instituídas no Antigo Testamento. Este é um grande erro, por exemplo, do adventismo do sétimo dia, que continua voltando para a lei mosaica e nos dizendo que a gente deve, inclusive, guardar o sábado e outros princípios da lei mosaica. O apóstolo Paulo está dizendo: passou. Aquele era um ministério, agora existe um outro ministério implantado, que é o ministério do Espírito, e ele nos diz: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isto significa, meus irmãos, que o propósito da lei no Antigo Testamento era a condenação. Inclusive ele vai dizer isso mais à frente no próprio texto. Era o ministério da condenação, era o ministério da morte. A lei mosaica não salvava. O que é que a lei mosaica fazia? No livro de Gálatas é dito que ela servia como um aio, como uma espécie de pedagogo. Ela pegava na mão da criança e ela levava esta criança ano após ano até Cristo Jesus. E nesse sentido, a lei servia para evidenciar que eu sou um pecador, mostrar que eu sou indesculpável, que eu não vou entrar no céu por bom comportamento, que eu tenho infringido a lei de Deus, que eu tenho quebrado os mandamentos do Senhor e por isso eu serei de maneira justa julgado. Esse era o propósito da lei. A lei, então, me mostrava que eu precisava de um sacrifício. E esse sacrifício apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que seria Jesus Cristo. Então, a lei tinha como propósito mostrar a condenação, a morte. É por isso que ele diz: a letra mata. Então a lei mosaica condena, a lei mosaica mata. E perceba que é assim que nós fazemos a primeira parte de um evangelismo. Quando nós vamos confrontar alguém, a primeira coisa que nós fazemos é usar inclusive a lei. Nós usamos para que as pessoas percebam que elas são pecadoras, para que elas possam se tornar injustificáveis. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso no capítulo de número 3. A lei é como uma espécie de espelho, que você olha e você consegue perceber quem você realmente é. Nesse sentido, a lei precisa me matar para que Cristo possa me dar vida. E é isso que ele está falando: a letra mata, mas o Espírito vivifica. No início da minha conversão, eu lembro de perguntar para um irmão de uma outra denominação o que significava esse texto. E a resposta que eu recebi foi aquela resposta clássica de que o estudo mata, de que a letra mata, é que a gente tem que ter cuidado para não estudar demais, porque estudar muito nos desvia, vai nos matar. Mas é o ministério do Espírito, que é subjetivo, que é místico, é isto que traz vida. Eu ouvi isso lá no início da minha conversão. Só diz isso quem não estuda. É um contraste com o próprio texto. Diz: olha, a letra mata. Você está dizendo isso porque você está morto. Porque não tem como
você ler o contexto e entender que se refere à lei mosaica que está colocando esse tipo de interpretação. Não, meus amados irmãos, a gente precisa estudar a Bíblia, entender Bíblia. Então, diz respeito a uma boa compreensão da palavra para que a gente possa, inclusive, ser salvo. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica, significa que o propósito da lei era a condenação. Mas agora, na nova aliança, o propósito do Espírito Santo é trazer vida, regeneração, salvação. Então, quando ele diz o Espírito vivifica, o texto também não quer dizer qualquer coisa que o Espírito Santo faz. O texto está confrontando morte com vida. Ele está nos dizendo, enquanto a lei condena, enquanto a letra mata, é o Espírito Santo quem nos regenera. É o Espírito Santo quem salva, é o Espírito Santo quem vivifica. É isso que ele está nos dizendo. Versículo de número 7. E se o ministério da morte, olha qual é o ministério da morte, gravado com letras em pedras, está falando do Antigo Testamento, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então os irmãos lembram quando Moisés, ele sobe no monte para receber os 10 mandamentos, e ele desce do monte com o seu rosto em glória, com o seu rosto brilhando, e o apóstolo Paulo está usando esta informação para nos dizer que ali você teve a grande evidência de que, de fato, aquelas leis foram dadas por Deus, por causa do rosto de Moisés que resplandecia, era glorioso. E o apóstolo Paulo está dizendo, sim, aquele ministério se revestiu de glória, mas o novo ministério, esta obra que o Espírito Santo está produzindo agora, é muito maior, é muito melhor, é bem grandiosa. Então, quando ele nos diz que como não será de maior glória o ministério do Espírito, então nós precisamos ter essa perspectiva. Nós precisamos perceber o que o Espírito Santo está fazendo. E o texto nos diz que aquilo que o Espírito Santo está fazendo no meio da igreja, através da obra missionária, na salvação de vidas, o texto diz que isso é muito glorioso. Se aquilo que aconteceu com Moisés gerou temor e reverência a Deus, aquilo que Deus está fazendo no nosso meio deve gerar muito mais. Nós devemos, meus amados irmãos, perceber a grandeza de uma salvação, a grandeza de um ministério que dá vida, que transforma alguém completamente. E o apóstolo Paulo está justamente dizendo, se você olha para o Antigo Testamento, todos temerosos com Moisés, mas e o ministério que o Espírito Santo está operando? Veja que ele vai nos dizer no versículo 9, porque se o ministério da condenação, perceba, ele diz que é o ministério da letra, nós já lemos aí no versículo 7, o ministério da morte, e agora nós lemos o ministério da condenação. Teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem aquilo que é permanente. Veja a comparação que é feita aqui. Ele não está diminuindo a pessoa de Moisés. O propósito do apóstolo Paulo não é denegrir a lei mosaica, não é denegrir o grande servo do Senhor no Antigo Testamento. Mas o que ele está querendo nos mostrar é que se foi grandioso o ministério do Antigo Testamento, como nós devemos perceber o que acontece agora? De maneira muito maior, de uma maneira bem mais gloriosa. Agora, é curioso, por quê? Porque se eu tivesse aqui esta noite com o rosto resplandecente, glorioso, como você ia me ver aí? Talvez você chegasse a dizer, é de Deus, pastor,
Pastor Rubens acertou em trazer esse. Olha lá o rosto dele glorioso, brilhando. Talvez gerasse temor no teu coração aí. Talvez aquilo que eu estou falando aqui, você escutasse de uma maneira diferente. Se você, ao olhar para mim, o brilho da minha face te ofuscasse, talvez você diria: que poder, que glória. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é muito rico. Ele está dizendo o seguinte: é fato que o ministério de Moisés foi glorioso, que o seu rosto brilhava. E você lembra de todo o contexto ali onde Moisés subiu, quando desceu, já havia adoração, idolatria. Deus precisava mostrar para eles de maneira visível, clara, a sua obra. E o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, meus amados irmãos, é: você não está vendo um rosto brilhando aqui, mas todas as vezes que você vê uma conversão, todas as vezes que você vê uma edificação, todas as vezes que você vê caráter sendo formado, isto é muito maior e bem mais glorioso do que o Antigo Testamento. Você precisa ter olhos para ver o que a igreja realiza. Você precisa ter olhos para contemplar, mesmo num rosto natural, a glória de Deus. Cada conversão desta igreja é um milagre, é um ato sobrenatural. Todas as vezes que alguém se entrega a Jesus, nós temos a glória resplandecente do Senhor, muito maior do que no Antigo Testamento. Nós precisamos ter olhos para enxergar o sobrenatural de Deus no meio da igreja. Por que a igreja está tão ávida por milagres? Por que a igreja está sendo uma presa tão fácil quando pregadores dizem: vem buscar o teu milagre, vem aqui, que aqui a gente traz tua esposa de volta, vem aqui, que aqui a gente te oferece cura, vem aqui, que aqui a gente vai te oferecer vários sinais, prodígios miraculosos. Por que tanta gente está sendo uma presa fácil? Um dos motivos é porque não conseguimos enxergar glória na obra do Espírito Santo verdadeira. Parece que o Espírito não está fazendo nada. Culto após culto, edificação após edificação, transformação após transformação, conferência após conferência, 34 anos de obra sendo realizada, e parece às vezes que o Espírito Santo não está fazendo nada. Nada. Vamos terminar esse culto? Vai ter bolo? Vamos comer bolo? Esquecemos do culto, parece que não teve nada, vamos para casa, amanhã é segunda-feira, e acabou. E o que foi que teve? Um pastor lá de Juazeiro do Norte que veio, não lembro mais nem o nome desse homem. Eu sei que foi um tempo lá bom de comunhão. Esse é o ministério glorioso do Espírito? Será que esse ministério realmente é maior do que o do Antigo Testamento? Nós precisamos aprender a valorizar a obra que o Espírito faz na igreja. Cada casamento transformado, cada filho que se torna obediente aos pais, cada esposa que se torna submissa ao marido, como eu falei no primeiro dia, cada marido que se torna líder na sua casa, cada alma que se entrega e é retirada do inferno por Jesus Cristo. Nós devemos, como igreja, aprender a ver a glória. Não é uma glória visível como lâmpadas, é uma glória espiritual, é gravada no coração. Mas nós que já experimentamos desse ministério, temos que ter olhos para ver, para reconhecer. A igreja se torna presa fácil quando ela não consegue mais ver o Espírito Santo agindo destas formas, dessas maneiras. Aí nós ouvimos taxações como: a igreja é fria, a igreja não tem poder, a igreja não tem o miraculoso, tua igreja não fala em línguas, tua igreja não tem cura. Cadê o poder dessa igreja? O poder está no ministério que o Espírito Santo opera, de salvar e transformar vidas, de libertar almas, de tirar as pessoas da condenação do inferno e livrá-las
desta condenação eterna. E esse ministério, ele é um ministério permanente. Se você olhar no versículo 11, é dito: o que aconteceu com Moisés foi temporário, mas aquilo que o Espírito Santo realiza é permanente. Tem frutos para toda a eternidade. Aquilo que acontece na igreja vai adentrar a eternidade. Meus amados irmãos, uma conversão no nosso meio muda não o destino imediato de alguém, muda o destino eterno de alguém. Isto é grande, se você acredita em eternidade. Isso é muito maior do que dar um emprego para alguém. Isso é muito maior do que a igreja fazer uma obra social como uma ONG. Eu não estou dizendo que a igreja não pode dar uma cesta básica, e até deve, são boas obras, a igreja deve realizar. Mas a maior obra que a igreja pode operar é esta: é libertar as pessoas, é dar vida a mortos. Lembra que lá em Efésios capítulo 2 é dito que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, e o Espírito Santo dá vida com o verdadeiro evangelho. Esta é a obra, é com isso que nós nos alegramos, é aí onde está o poder, é aí, meus amados irmãos, que nós vemos o operar miraculoso do Espírito. Veja o versículo 12: tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Incrível, né? O apóstolo Paulo está dizendo: de onde vem a ousadia do povo de Deus? Por que que nós pregamos esse evangelho? Por que que nós confrontamos as pessoas em seus pecados? De onde vem esta coragem do povo de Deus? Vem, meus amados irmãos, de crer que o ministério é nosso, mas o Espírito Santo faz através de nós. Daí vem a ousadia. Os irmãos lembram do livro de Atos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vocês falam, mas o poder não é de vocês, o poder é de Deus. Quando o apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, vai nos dizer que não se envergonha do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para salvar. Nesse sentido, daí vem a nossa ousadia. Porque nós falamos para os nossos familiares? Porque nós entendemos que é o Espírito Santo quem vai escrever no coração deles. É obra de Deus. É por isso que a obra missionária e o ministério evangelístico é fomentado quando nós entendemos que a obra é do Senhor. Paulo está dizendo: é porque eu entendo esse ministério glorioso, é porque eu entendo que é quando alguém se converte, que de fato a glória se manifesta de Deus, que eu falo, que eu prego, que eu sou ousado na fundação de novas igrejas, que eu sou ousado nos trabalhos evangelísticos que eu faço. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Será que a nossa covardia, às vezes, para pregar, não é resultado de não termos esperança? O que o texto nos diz é que é esta esperança, é esta crença, é esta fé que gera ousadia. Se nós tivermos uma fé errada, equivocada, manipulada, os sentimentos retos, as afeições corretas não aparecerão no nosso coração. O que vai fazer com que as nossas afeições sejam retas e corretas é quando nós temos a fé correta, quando nós acreditamos na verdadeira palavra, quando nós temos a verdadeira esperança, e é isso que nos move. Versículo 13, ele volta com aquela comparação: não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Olha que texto, meus irmãos, ele está falando dos judeus,
que continuavam buscando salvação na lei mosaica. E ele faz um jogo com o véu no rosto de Moisés. E ele diz, olha, o véu não está mais no rosto de Moisés, o véu está onde? No coração das pessoas. Estas pessoas, elas continuam no erro e agora, cegas, elas não conseguem perceber que é apenas em Cristo que esse véu é retirado, que aconteceu uma mudança do judaísmo para agora o cristianismo. Elas continuam lendo a antiga aliança da mesma forma, da mesma maneira, se colocando debaixo daquela lei, escravas daquela lei, buscando ser salvas por aquela lei. E o apóstolo Paulo diz, estão cegas, não conseguem perceber, não conseguem ver, o véu de Moisés está sobre o coração delas. Versículo 16, olha o que o Espírito Santo realiza. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Que texto, que texto, que texto. O véu do coração é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. Esse versículo, ele é um versículo muito importante para a prova da divindade do Espírito Santo. O texto diz, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. É o Espírito Santo de Deus que retira o véu do nosso coração, que retira o véu dos nossos olhos, que nos faz perceber, que nos faz enxergar, é o Espírito Santo de Deus. Pregamos muitas vezes, e as pessoas nos escutam, mas elas não conseguem tomar uma decisão, estão presas a um véu no seu coração, a antigos valores, a antigas tradições, à lei mosaica, um véu que não permite que elas saiam desta antiga glória para uma glória muito maior e melhor. Não permite que elas enxerguem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas o Espírito Santo, ele produz liberdade. O Espírito Santo nos livra da tentativa de nos autossalvar, de nos salvar por méritos, nos salvar por regras, de um legalismo que nos aprisiona. É o Espírito Santo que nos liberta do ministério da morte, do ministério da condenação. É o Espírito Santo que produz a verdadeira liberdade em nossas vidas. É interessante porque o conceito de liberdade bíblico é bem diferente do conceito de liberdade que o mundo tem. O conceito de liberdade nas Escrituras, ele é produzido pelo Espírito Santo em nós. Nós não somos autossuficientes, independentes, autônomos. Nós não vamos conseguir arrancar o véu do nosso rosto, do nosso coração. É obra do Espírito. Onde o Espírito Santo age, ele liberta as pessoas desse aprisionamento. E igreja, tem algo que deveria mexer muito com o nosso coração. O texto nos diz que essas pessoas estão presas. Essas pessoas, elas estão cativas. Essas pessoas estão escravizadas. Elas não conseguem enxergar. E Paulo nos diz que através da pregação do Evangelho e o agir do Espírito Santo, que há liberdade. Pregar para alguém é um ato de amor. Pregar para alguém é libertador. É interessante porque em vários contextos universitários, esta palavra liberdade, ela soa de maneira muito estridente. Ela advém em contextos acadêmicos da Revolução Francesa de 1789. Liberdade, igualdade, fraternidade. E naquele sentido, liberdade diz respeito a ser liberto do poder da igreja, liberto de Deus. E muitas das vezes é dito, olha, a gente aqui vai te ensinar um conceito para você conseguir se libertar do marido opressor. E aí o feminismo vem com essa força, né? De liberdade.
Vamos produzir liberdade para as mulheres. A educação produz liberdade. Este é o brado que nós escutamos muitas das vezes. Mas a liberdade que as pessoas precisam não é a liberdade que o feminismo vai produzir. A liberdade que as pessoas precisam não é a liberdade de um diploma ou de um espaço na sociedade para trabalhar. A liberdade que homens e mulheres precisam é a liberdade do legalismo, é a liberdade de poderem agora olhar para Cristo, adorar e glorificar, porque estão presas em si mesmas. Pessoas que possuem certa condição financeira, evidenciam um bem-estar social. Nós olhamos para algumas pessoas muito favorecidas financeiramente e às vezes achamos até que elas são felizes. É uma felicidade momentânea. Lembro que Paulo fala sobre a glória lá de Moisés. Foi momentâneo. É em Cristo que as pessoas obterão a liberdade permanente. É o Espírito Santo. Quando a igreja se cala, a escravidão aumenta. Nós, como igreja, aqui nessa cidade, temos a grande missão de libertar pessoas, de ver o Espírito Santo agindo, retirando essas pessoas do cativeiro. Precisamos, meus amados irmãos, ser guiados por Deus para salvar vidas. Cuidado para não perder de vista a identidade da igreja, porque nós podemos começar a acreditar que devemos fazer muitas coisas, mas se nós não estivermos mais salvando vidas, salvando almas, nós perdemos o aspecto principal. Uma igreja não tem poder evidente quando essa igreja não salva vidas, quando não acontecem novos batismos, quando a igreja não cresce. Eu sei que o crescimento vem do Senhor, mas Ele quer nos usar para isso. Ele quer usar a sua vida. Seja ousado no Senhor, creia nisso. É o que Paulo está dizendo. Ele quer fazer uma grande obra, quer usar a igreja. O Espírito Santo nos guia para salvar. A nossa oração deve ser: nos guia até os teus eleitos, Senhor. Nos leva até eles, para que possamos pregar com a ousadia de Paulo e o Senhor possa fazer a mesma coisa que fez no ministério dele, salvando vidas, transformando vidas, libertando pessoas. Não nos calemos, porque esta obra é grandiosa, é gloriosa, é a obra que o Espírito Santo opera dando vida. Versículo 18: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E agora ele fala daqueles que foram transformados. Ele não está falando mais agora dos cativos, ele está falando daqueles que foram libertos. E o que acontece conosco? Nós temos o rosto descoberto. Nós não somos mais cegos, como 2 Coríntios capítulo 4 diz que Satanás cegou o entendimento das pessoas nesse século. Não, o nosso rosto agora está descoberto. E o que é que nós contemplamos? A glória do Senhor. Os nossos olhos estão desnudos, o nosso coração não tem um véu, nós conseguimos contemplar a glória do Senhor, é o que o texto está dizendo. E o texto nos diz que é nessa contemplação que nós somos transformados de glória em glória, e somos edificados e crescemos. Contemplar a glória do Senhor, isso vai alegrar o teu coração. Peça a Deus: Senhor, me dá mais visão para contemplar a tua glória, para perceber a tua glória, porque à medida que o Espírito Santo faz com que a gente enxergue essa glória, a gente vai sendo transformado de glória em glória. Lembra que eu falei ontem para os irmãos sobre o enchimento do Espírito Santo, onde nós temos ali um modo e um resultado. Então, ao mesmo tempo que nós fazemos algumas coisas para que a gente se coloque à disposição do enchimento, aquilo traz resultados.
O Espírito Santo desvendou os nossos olhos para que possamos contemplar de glória em glória. Meu amado irmão, você tem conseguido contemplar essa glória? Perceba que eu não estou falando de uma glória visível, eu não estou falando dos céus abrirem para você no seu quarto, com aquela sensação que muitos têm, eu não estou sentindo Deus, não estou vendo Deus, e sendo muito movido por aquilo que nós sentimos. Ver a glória do Senhor Jesus Cristo é contemplar a salvação, a obra que a igreja operou e opera todos os dias durante a história, o que o Espírito Santo está fazendo. Você não vai crescer enquanto você não tiver olhos para contemplar a glória de Deus. Uma igreja que, por contemplar essa glória, fica completamente extasiada, alegre, satisfeita e cresce, se desenvolve. Esta é a igreja que o Espírito Santo está operando, uma igreja que contempla a glória. Que continuemos desenvolvendo esta percepção, que no momento em que Deus resolver salvar uma alma no meio de vocês, é a glória que está sendo evidenciada. Não trate como algo qualquer, é a obra do Espírito, é grandioso, se alegre. E aquilo que o Espírito Santo está operando em te ensinar a palavra, dia após dia, um aprendizado libertador, e que você deixou de estar preso àquelas tradições, aquelas visões do Antigo Testamento, e você vai aprendendo, e você vai crescendo, e vai amadurecendo, é a glória do Senhor, fazendo com que você cresça de glória em glória. É isto o que alegra a igreja. É isto que nos satisfaz como crentes. Porque se nós esperarmos as circunstâncias mudarem para que a gente possa se alegrar, pode ser que a gente nunca venha a se alegrar, porque às vezes as coisas só pioram, não é verdade? Nem sempre as coisas vão ser favoráveis para nós nesse mundo. No primeiro século, o povo de Deus estava sendo grandemente perseguido. Lembra do testemunho de Paulo aqui em Coríntios? Quantas vezes ele disse que sofreu naufrágio, foi apedrejado. As coisas não estão melhorando. As coisas não vão ser tão boas assim. Graças a Deus pela providência de Deus em nossas vidas. Mas o que nos alegra é espiritual. São as bênçãos espirituais, como é dito em Efésios capítulo de número 1. É a glória do Senhor Jesus. Se a glória do Antigo Testamento, se ver Deus abrindo o mar vermelho, fazia com que o povo olhasse para Deus e temesse, e fazia com que aquele povo contemplasse a glória do Senhor, muito mais agora, que o Espírito Santo não abre mar vermelho, mas ele abre e transforma corações. É o que está acontecendo. Tenhamos olhos para ver a operação de Cristo e do Espírito em cada coração. Que Deus os abençoe e que sejamos sempre guiados por esse Espírito que faz uma obra tão grande que só aqueles que têm olhos espirituais podem enxergar. Vamos orar. Deus amado e Deus Todo-Poderoso, ao pensar nesta pregação, eu pensei na minha salvação. Quando o Senhor, há vários anos atrás, tirou o véu da minha alma e me fez enxergar. Me deu olhos espirituais para que eu conseguisse contemplar a minha pecaminosidade, para que eu pudesse entender que eu não seria salvo por meus próprios hábitos, práticas e méritos, mas o Senhor me mostrou Jesus Cristo, sua salvação. O Senhor me mostrou o sacrifício glorioso de Jesus Cristo na cruz no meu lugar. Eu deveria estar preso naquela cruz por conta dos meus pecados, e o Espírito Santo me deu a liberdade de poder perceber que só em Jesus Cristo eu seria liberto. Obrigado, Senhor, pela salvação da minha família, pela salvação dos irmãos em Cristo aqui do Catolé, porque o Senhor continua operando de maneira soberana, que jamais percamos
os olhos espirituais capazes de enxergar tão grande glória, que nós possamos continuar extasiados com a glória do Senhor sendo manifestada. Enquanto os irmãos estão orando, eu quero falar com você que está aqui. Se você está aqui e ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, se você ainda não tomou uma decisão de viver para Jesus, e você reconhece que é pecador, você sabe que os teus pecados te condenam, aceita o sacrifício de Jesus Cristo essa noite pelo poder do Espírito. Que o Espírito Santo possa te convencer e você possa ser liberto, ter a liberdade de Deus para viver para Deus, assim como os irmãos dessa igreja. Se você está aqui e quer tomar essa decisão, procura o pastor Rubens após o culto, conversa com o pastor Rubens, diz para ele: pastor, eu quero tomar essa decisão, o Espírito Santo está me libertando, me ajuda, eu quero esta liberdade em Cristo Jesus, eu quero enxergar esta glória que Paulo afirma. Tome essa decisão, não adie, tome essa decisão. Senhor, a tua igreja ora por conversões, a tua igreja clama por almas quebrantadas. Salva, Senhor, mostra o teu poder, dia a dia, ano após ano, nesta igreja, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, muito obrigado.